Olá, amigos, boa tarde. Domingo, dia 22 de março. Eu sou o André Lobão e a gente está fazendo aqui a segunda edição desse bate-papo, que é o Vamos Conversar. E a ideia é da gente tentar criar uma rede, conversar com os amigos por aí, pelo mundo, né, que estejam vivendo esse difícil momento, que é essa crise de saúde aí provocado pelo vírus, o coronavírus, né? E hoje o nosso convidado é o documentarista, fotojornalista Tigu Guimarães. Tigu, que foi um ativista da comunicação comunitária nos anos 80, lá na Baixada Fluminense. Bem-vindo, Tigu, tudo bem? Olá, André, tudo bem? Aqui estamos. Se falar que eu fui ativista lá nos 80 parece coisa de livro de história, né? Você não é velho pra cacete, não, né, Tigu? Não, não, não. Só estou sem cabelo por causa do tempo, só. Você está morando em Madrid, né? Eu estou morando aqui em Madrid oficialmente tem 15 anos, mais direto assim estou há 3, 4 anos, 5 anos, porque antes de vir para cá eu morei na República Dominicana, onde fui trabalhar ali num projeto de desenvolvimento de países, vamos chamar do terceiro mundo, entre aspas, né? E fui para lá exatamente reproduzir um projeto de TV comunitária que nós fazíamos já com bastante êxito lá em Nova Iguaçu. E isso foi que ano? Esse projeto ele funcionou, parece que até 95. Eu estive desde o início de 86, mais ou menos, até 92. Foi quando comecei a trabalhar por minha conta e depois fui contratado por uma instituição inglesa para reproduzir esse projeto lá na República Dominicana. Correto. E como é que você chegou à Espanha? Como é que foi esse processo? Bom, esse processo é um processo complicado, porque eu conheci a minha esposa, que é espanhola, lá na República Dominicana, e depois de um tempo, ela querendo regressar para a Espanha, e eu resolvi pagar para ver o que acontecia aqui, né? Só que então, por isso que eu falo que oficialmente eu vim para cá em 2003, só que eu vim para cá, casei, me instalei aqui, só que fiquei dando salto entre República Dominicana e Madrid, e passava às vezes mais tempo na República Dominicana que em Madrid. Certo. E aí você consolidou a sua vida profissional aí em Madrid, né? Como é que é a tua rotina de trabalho aí, diante do que está acontecendo aí com essa crise do coronavírus, já que Madrid é a cidade da Espanha mais afetada, né, pela pandemia. Bom, aqui em Madrid eu trabalho com projetos pessoais, né? E com essa Aqui é a onda do confinamento. Olá, Raquel, tudo bem? é a Manu. Ah, é Malu? Raquel é tua esposa, né? Pensava que era o Isso, mesmo isso. nome dela. Então, eu aqui trabalho com projeto, então eu fico mais, tenho Madrid como cidade dormitório e fico entrando e saindo e fazendo trabalho fora. Você tem uma vida E de agora, ermitão? não, de ermitão não, mas bem de pipa voada, né? Sem ter muito destino. Correto. Descreve aí como é que está a situação aí, Tigu, em Madrid. Olha, a minha situação pessoal podemos dizer que é relativamente tranquila, mas o clima está bastante tenso. Aqui em Madrid já estamos vivendo um estado de alarma, e esse estado de alarma significa, por exemplo, que agora mesmo só temos uma autoridade que manda no país, que seria o presidente do governo. Não Pedro confundir Sanches. estado. Desculpa? O Pedro Sanches, não é isso? Exatamente. Pedro Santos, que é do PSOE, nesse governo de coalizão com o Podemos. Então, o estado de alarma, não confundir com estádio de sítio. Tá bem? Somente, como fala o próprio nome, um estado de alarma, mas que a autoridade máxima e única, agora mesmo atualmente, é o presidente Santos. E agora mesmo acabo de ver na televisão que existe a possibilidade de estender esse confinamento que estamos passando aqui e talvez até mudar de estado de alarma
para estado de emergência e Certo. confinamento permanente. Qual a diferença do confinamento que estamos vivendo hoje para o confinamento que pode vir a ser aprofundado mais ainda? Hoje, aqui na Espanha, aqui em Madrid, você, em princípio, não pode sair para passear. Você só pode sair com um objetivo que você tem que justificar, porque estão emitindo multas para quem está indo para a rua e até levando pessoas presas se não justifica qual o motivo de estar na rua, ok? Mas mesmo assim nós podemos sair para fazer compras, ok? Nós podemos... Como? Farmácias. Exatamente, Só fazer pode ter compras de farmácia no mercado. supermercado, farmácia ou ir para o hospital. Então, o que acontece? Se aprofunda esse confinamento permanente, o que vai acontecer é que nós vamos estar proibidos de sair até mesmo para fazer compras e então o governo assume a distribuição de comida também. Caramba, uma situação bem séria e radical, né? Bastante séria e bastante complicada e para mim é uma situação um pouco surreal, né? Que nós estamos vivendo. Primeiro, para mim já é surreal viver no chamado reino, né? Isso para mim já é uma coisa surrealista de viver em um reino, onde tem rei, tudo isso. Eu ainda não me acostumei a isso. E segundo, essa situação que você lê nos livros da peste negra, da gripe espanhola, tudo isso, você pensava, que nós pensávamos, que jamais passaríamos pela mesma situação, e aqui estamos confinados, aqui em Madrid e confinados no Rio de Janeiro. Eu também, eu estou em quarentena aqui com a minha família, completou já 8 dias. E aí eu já saí pelo menos umas 2 vezes para ir ao supermercado, né? Mas é uma situação que você fica, assim, sob o medo, né? Ainda agora eu pedi Claro. pela farmácia, eu pedi água mineral e alguns remédios, né? Aí o cara do delivery chegou aqui, eu falei, não, você fica daí a 2 metros, boto a compra no chão e me dá a maquininha. Entendeu? Aí ele me contando, cara, eu pedi desculpa, que eu me senti mal nessa situação, sabe? Aí ele me falou, não tem problema, eu já vi coisa pior. Tem gente que está me recebendo com um saco de plástico na cabeça, para não ter contato comigo. Quer dizer, Não, isso parece exagero, mas não é. É uma situação complicada, mas não é, porque, por exemplo, você também, ao pegar a maquininha para você digitar, você não está com a mão protegida, pegar o pacote no chão também, tudo isso eu é estava com complicado. vidrinho de álcool e desinfetei tudo. Inclusive o próprio. Exatamente, exatamente, é o que nós temos que fazer aqui. E aqui em Madrid, por exemplo, voltando um pouco ao que eu estava falando do confinamento mais permanente e mais profundo. Porque aqui um grupo de cientistas está dizendo, se seguir no ritmo que está tendo o contágio na Espanha, mais ou menos lá para o dia 25, 26 deste mês, vai colapsar tudo. Então, a partir daí, o presidente do governo, Pedro Sánchez, está pensando, já colocou a possibilidade de ter um confinamento permanente, que é onde mudaria o quadro e que nós não poderíamos nem sair para comprar, e o governo se responsabilizaria da distribuição de comida também para as pessoas. Bom, Tigu, eu quero mandar um alô aqui do Alexandre Souza. Um abraço, Alexandre. Ele está dizendo o seguinte, mas você sabe que no Extra Tijuca, o supermercado, ontem, quando tive de fazer compras, tinham idosos e crianças, né? Quer dizer, o pessoal aqui no Rio de Janeiro, lá na Tijuca, não está levando muito a sério, né? Levando até crianças ao supermercado. Isso é meio que absurdo também, né? Tem o seguinte, eu aqui em grupo de WhatsApp com os amigos aí no Brasil, estamos tendo alguns debates
porque uns estão falando que nós, de alguma maneira, estamos exagerando, mas também, por exemplo, eu acho que é melhor exagerar um pouco na proteção e se arrepender depois, né? Então, temos algumas brigas amigáveis nos grupos por isso, né? Porque uns defendem que tem que fechar tudo mesmo e alguns acham que é uma gripezinha, como fala o teu presidente, né? Esse que é o problema. Ele não está dando a devida importância ao que está acontecendo. Tem um comportamento meio que lunático, né? Bom, a figura não sei se nós vamos conseguir ter alguma pessoa mais inepta para ser presidente da República. Porque nós tivemos Jânio Quadros, que era um trapalhão, tivemos outras figuras, mas tão inepta quanto esse presidente vai ser bastante difícil conseguir. Tigu, você também é pai e tal. Você tem um filho de quantos anos? Eu estou com um filho de 12 anos aqui, né? E ele... Fala, pergunta aí. Não, como é que está a rotina dele? Como é que ele está se adaptando a isso? Como é que está sendo aí dentro Bom, de casa? antes de começar o confinamento, quando se começava a anunciar que existia a possibilidade de fechar as escolas, era uma festa. Gritava de alegria, falando: oh, não vamos ter fé, não vamos ter aula, não vamos ter escola, que maravilha, vou ficar em casa diretamente. Só que, por exemplo, aqui as escolas fecharam todas, só que não são férias. Eles estão tendo que cumprir com tarefas, com deveres de casa e até seguir o próprio ritmo como se estivesse na escola, como se estivesse numa aula, com horário para estudar, com tempo para... Isso tudo online, ok? Certo. Então, hoje ele já não está achando mais tão festivo o clima. E, logicamente, eu conversando com ele também, tentando fazer ele entender que nós estamos vivendo numa situação singular, uma situação difícil e que ele perceba que também é um momento histórico que nós estamos passando aqui agora, né? Estou tentando fazer com que ele entenda um pouco essa situação, porque não podemos sair, porque não podemos, ele não está indo na escola e que ele também tem que absorver isso como um momento importante da história que estamos passando. É um processo de amadurecimento, né? Já que ele é um pré-adolescente, né? Exatamente, exatamente. No início era aquela coisa, não queria saber da escola, mas já está entendendo que a situação não é fácil, está entendendo que a situação tem o seu perigo e que temos que nos concentrar principalmente na nossa proteção e evitar de estar transferindo, criando, sendo o condutor da propagação do vírus que está por aí, né? Então, por isso estamos em casa, como muito nós saímos durante 20 minutos aqui num pátiozinho que temos em frente da própria casa, ok? Não temos vivemos numa vila. Então, cada casa tem o seu espaçozinho privado. Nós saímos aí, jogamos 15 minutos de bola com ele e depois entramos para dentro da casa. Bom, eu quero mandar um abraço aqui para o Marlon Acef, nosso grande camarada amigo lá de Florianópolis, lá do Rio Vermelho. Ele está dizendo o seguinte: aqui no Brasil tememos por um desabastecimento também. Quer dizer, é uma realidade que já está se apresentando aí na Espanha, é isso? Aqui já teve também um momento. Agora até um pouquinho menos, mas nos primeiros dias eu fui fazer compra, não consegui encontrar ovo, não consegui comprar carne. O que eu fiz foi comprar muito feijão, muito arroz, muito grão de bico, que são comidas não perecíveis. E agora, depois, eu tive uma segunda saída, foi quando eu consegui comprar ovo, consegui comprar alguma coisa de carne. Mas desabastecimento também. E eu acho que também aconteceu uma coisa engraçada com isso, né? Que é um fenômeno, eu acho que mundial. Todo mundo comprando muito papel higiênico. Para quê?
Eu confesso que também comprei. Não, mas eu também comprei um pacotão. Como eu vi que estava acabando, deixa eu pegar esse pacote aqui de papel higiênico e levar para casa. Então, tô aqui bem abastecido. Aqui tem mais um alô aqui do Pedro Martins, o Pedro que a gente conversou ontem aqui no Vamos Conversar. Grande papo. Valeu, Pedrão. Um abraço aí para você, meu compadre. Tibu, tem É, muitos brasileiros André, em Madrid. André, Oi? desculpa, como é que eu faço para compartilhar isso no Facebook? Eu não compartilhei antes. Agora ao É, vivo pode? você pode pegar o link no próprio Facebook, tá lá na Espera minha aí, então, página deixa eu de. pegar aqui. Uhum. André Lobão. André Lobão, aí você vai dar uma olhada aí, tem o link, aí pode distribuir. Você até tinha a intenção de chamar alguns convidados, amigos seus, né? Mas aí, como não coloquei aqui, Ah, tá. aí já estamos, deixa eu ver, compartilhar, publicar. Perfeito. Beleza. Tigu, Fala aí, você estava fazendo uma pergunta. a comunidade brasileira em Madrid é muito grande. Você tem contato com essa galera? Como é que está o clima aí? Olha só, eu tenho contato com um grupo de brasileiros, porque eu sempre tive uma postura, seja na República Dominicana, de tentar não me meter no gueto, porque se eu estou num país fora, diferente do Brasil, por que que eu vou ficar muito metido dentro dos brasileiros? Mas aqui, quando começou o processo do impeachment, aqui com a Dilma, eu então foi quando me acerquei, me aproximei mais do grupo de brasileiros para exatamente montar um comitê tanto contra o impeachment e como a favor do Lula livre, né? Então, Correto. nesse grupo nós estamos mais ou menos aí trocando informações e infelizmente temos um amigo médico que está ingressado, que está internado, e ele foi contagiado pelo coronavírus e agora está internado se cuidando. Mas no mais, nós estamos trocando informação e o tema, o mote das conversas sempre tem que se cuidar, não podemos sair. Se alguém precisar de ajuda, temos que nos falar um com o outro. É um clima de bastante solidariedade e consciência de que temos que nos proteger mesmo, que não podemos nem nos contaminar e nem ser um vetor de distribuição do vírus. Por isso, ficando todo mundo em casa. É isso aí. A proposta desse programinha que a gente está fazendo aqui, que é o Vamos Conversar, é justamente essa, de tentar agregar as pessoas, agregar mais os amigos, né? Porque a gente fica naquela de WhatsApp só digitando, na questão da letra, mas a imagem é muito importante saber como é que está o amigo do outro lado do mundo aí, como é que está você que está aí careca, eu que estou aqui barbudo, enfim, a gente vai conversando e faz falta jogar uma conversa fora, Tigu. Faz muita falta. Claro, 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 claro. E legal também, por exemplo, não sei como está rolando aí, mas tem umas coisas que eu estou conversando aqui, eu estou percebendo. Por exemplo, essa possibilidade da gente aqui agora estar falando de Madrid ao Rio de Janeiro diretamente, que é também estranho, porque nós estamos usando uma liberdade de comunicação, mas confinados, né? Então, estamos usando essa liberdade, essa tecnologia para a gente poder ficar, se conectar de um lado ao outro do mundo, mas estamos presos, né? Então, engraçado é isso também, porque, por exemplo, eu lembro quando nós estávamos na questão do projeto de comunicação popular, nós tínhamos alguns projetos que chamavam exatamente de carta ou de abelhas, e que é isso que nós estamos praticando pelas redes hoje, né? E que na época a tecnologia não permitia e era uma revolução, vamos dizer assim. Mas que hoje estamos praticando aqui. Só que hoje estamos praticando isso presos, confinados pela situação. E com uma peste aí correndo à nossa porta, né? Exatamente, tocando a cada porta. E aí tem outras coisas também interessantes. Você já percebeu, André, que antes questões, por exemplo, o futebol, eu acho que ocupava
eu já estava harto de saco cheio de futebol. Desapareceu e nós percebemos que não faz falta. Futebol? Não, É, é apesar realmente. de que eu sou... O futebol é a coisa mais importante das menos importantes. Já dizia um jornalista aí. Exatamente. Exatamente. Então, é coisa importante. E antes dessa situação, nós tínhamos o futebol em cada esquina e desapareceu. E ninguém morreu por causa do futebol, porque o futebol desapareceu. E isso, outras coisas também. Isso está possibilitando essa reaproximação, essa necessidade de trocar mais, apesar que estamos aqui falando através da rede, mas é uma maneira diferente também de estar conectado na rede, né? Trocando informações, que é um processo bastante interessante esse, que nós estamos vendo. O Tigu, eu não consegui hoje obter números atualizados da situação. Você tem algum informe aí da Espanha? Ó, aqui na Espanha, agora mesmo, nós estamos chegando já a quase 30 mil contaminados, ok? Eu acho que já vão para mais de... A última vez que eu vi aqui em Madrid, o índice de mortalidade estava sendo de 10%, que é muito alto, Muito alto. 10% de mortalidade para os contaminados de Madrid. Então, aqui nós estamos em torno de uns 30 mil contaminados, mais ou menos. Além de Madrid, aonde o bicho está pegando aí na Espanha? Bom, aqui tem Madrid, eu acho que no País Basco também, que já isso é mais para o norte, né? Mas É Madrid mais está sendo o popular, né? foco. Madrid está sendo o foco principal. Está sendo o lugar onde está tendo mais casos de contaminação. E eu exatamente não sei o porquê. Pode ser que, como Madrid também é uma cidade, uma metrópole, tem o principal aeroporto do país, um dos principais aeroportos da Europa, pode ser também que seja esse um fator que tenha propagado tanto o vírus, né? E também a maneira da contaminação silenciosa. Por exemplo, os assintomáticos, as pessoas que não têm os sintomas do vírus, acaba contaminando, porque você ser um assintomático, não ter sintomas, não significa que você não esteja transferindo o vírus. Então, isso também pode ser. Por exemplo, eu estou de quarentena aqui e a minha esposa me chamou muita atenção, porque no último dia 8 de março, eu estive na passeata, na manifestação das mulheres aqui. E O depois 8M. tiveram. Hã? O 8M. 8 Exatamente, o de março. famoso 8M. E depois, como 3 ou 4 dias depois da manifestação, e que o governo começou a ficar mais preocupado, começaram a aparecer alguns ministros contaminados e que estiveram na caminhada da passeata, estiveram na manifestação do 8M. Por exemplo, a esposa do Pablo Iglesias, que é o terceiro vice-presidente, que também é ministra, está contaminado. O próprio Pablo Iglesias também está em quarentena. Ou seja, a manifestação do 8M, que tiveram mais ou menos mais 150 mil pessoas, foi um fator bastante forte de contaminação. E eu estive aí, mas até agora, nada. Até agora eu acho que eu estou bem. Me diz uma coisa, Tigu, Madrid tem bairros pobres, bairros de operários, não é isso? Sim, A tem. doença está tendo maior incidência nesses bairros? Não, não. Isso podemos dizer que o vírus está sendo bastante democrático quanto a isso. Logicamente, que quem vive num bairro, quem tem menos condições de vida, logicamente vai passar um momento mais complicado, né? Mas está contaminando em geral. Não tem uma incidência maior em um bairro pobre que um bairro rico. Isso aí está mais ou menos, vamos dizer, entre aspas, democratizado, né? E o rei bufão aí, o Juan Carlos, ele tá ou não Boa. tá com corona? O Não, o rei ex-rei, não. o O rei ex-rei, tem o ex-rei tem outro probleminha muito mais sério, né? Que foi se descobriu
que ele recebeu um depósito na sua conta, num paraíso fiscal, a bagatela de 100 milhões de euros. Nossa Senhora! 100 milhões de euros da Arábia Saudita, quando, quando eles estavam, as empresas da Espanha estavam fazendo a construção do trem de alta velocidade lá. Então, apareceu um depósito de 100 milhões de euros na conta do ex-rei. E que o atual rei teve que renunciar, logicamente, para livrar a cabeça dele, da suposta herança que vai ter. Então, o ex-rei, o João Carlos, está com um probleminha muito mais sério do que coronavírus. E eles, com essa grana toda, não doam nada em termos para a campanha contra o vírus, nenhuma graninha, ninguém abre a mão. Nada. Houve aqui uma campanha, logicamente, mais para fazer pressão para que o atual rei doasse a sua herança de 100 milhões de euros para os hospitais. Mas cadê? Nem uma manifestação de nada. O que ele fez foi renunciar para aquela coisa de limpeza de imagem, né? E o dinheiro vai ficar aí. Então, eu fiquei pensando o seguinte, é o que eu falo com a minha esposa, e por isso que eu estava falando essa situação estranha de viver no reino, né? Que para mim é uma coisa surreal. Supostamente, alguns dizem que o rei tem sangue azul, né? Então, é o seguinte, o atual rei está casado com uma ex-jornalista, uma apresentadora, e que nós diremos que são uma plebeia. O antigo rei foi também, tiraram ele de todos, por exemplo, a pensão que ele recebia do Estado, que eram uns 200 mil euros por ano, o atual rei também cortou. Ou seja, ele passou a ser um cidadão comum, entre aspas, né? Mal visto. Então, o grande mistério para mim, o que faz uma população ter uma certa simpatia de um grupo de pessoas que são somente gasto para o Estado. Somente. Correto. Pô, como é que está sendo aí na Espanha essa ascensão aí dessa direita raivosa? Ela é parecida com essa direita raivosa que chegou ao poder no Brasil? Sim, e talvez até um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior, porque é uma direita raivosa, e aí eu vou assumir um pouco meu preconceito e um pouquinho mais culta também, né? Mas a ideia é a mesma, a ignorância é a mesma. A questão do terraplanista, de não acreditar na ciência, de achar que o Estado tem que ser destruído, é a mesma onda. E, na verdade, é a mesma onda que vem do centro da direita mundial, que é o formulador disso tudo, que é o Steve Bannon, né? Essa direita aqui no Brasil, ela teima em minimizar os efeitos do coronavírus. Eles têm essa mesma atitude aí? Não, e principalmente por que não? Quer dizer, logicamente questiono algumas coisas, mas por que não? Porque o líder da Vox, os dois principais deputados de Vox estão contaminados com coronavírus. Então, inclusive, o Vox, no dia do 8M, quando a manifestação das mulheres, eles fizeram uma concentração num centro aqui de Vista Alegre contra o 8M. E se constatou de que esse aí foi o principal foco de contaminação e que eles vieram no dia seguinte pedir desculpa por terem realizado essa atividade. Bom, Tigu, conta um pouco aí do que você está fazendo hoje aí, quais são os seus projetos, como é que você está fazendo a vida acontecer aí na Espanha? Bom, o que eu estou fazendo na vida acontecer? Acontecer não está acontecendo muita coisa, não, porque eu estou dentro de casa.
Está acontecendo aqui. Estou desfrutando o que eu posso com meu filho. O que eu estou fazendo aqui agora mesmo? Estou editando material que eu tinha gravado tem uns 10 anos atrás sobre o Gagá na República Dominicana, né? O Gagá é uma manifestação religiosa que tem origens no voodoo. Então, estou aproveitando esse tempo de confinamento e estou editando esse material, um material que já deveria ter feito há bastante tempo, e outros projetos também que eu estou recuperando e aproveitando no confinamento. Porque trabalho fora agora mesmo, nenhum. Onde é que o pessoal pode conferir esse material? O que você já fez, né? Página em Facebook, Não, site? eu tô editando, eu estou editando. Então, mas, São inclusive, por exemplo, estou materiais editando. anteriores, Como? produções anteriores. Ah, ok. Eu tenho a página que está no YouTube, se chama Narrativa Periférica, né? Que são pequenas entrevistas de pessoas que vão passando aqui por Madrid e que são das chamadas periferia da Europa, da América Latina. Então, tenho muitas entrevistas com essas pessoas aqui. E outros trabalhos que eu faço são de prestação de serviço para as pessoas aí, são quem me contrata que tem esse material. Então, quem quiser ver alguma coisa do trabalho que ele vem fazendo, é entrar no YouTube, na página Narrativa Periférica, que é um jogo aí da palavra narrativa e de ativar também na periferia, porque lá narrativa se escreve sem a C, mas eu fiz um jogo de escrever narrativa periférica. A ideia é exatamente dar voz à periferia que vai passando aqui por Madrid. Agora, mesmo chamando de periferia, eu tenho um conceito de o seguinte, é que sem periferia não existe centro. Então, a palavra periférica não é, em absoluto, para nada depreciativa do entorno. Mas sim o seguinte, chamar a atenção de que sem a periferia não existe centro. Essa raiz do seu trabalho, essa base, foi adquirida na Baixada Fluminense, né, Tigo? Nos projetos iniciais da Exatamente. Exatamente. Sim, sim. Foi ali que eu comecei a trabalhar com um projeto chamado TV Machambomba, que era um projeto Machambomba porque era o nome original de Nova Iguaçu. Né? Antes de Nova Iguaçu, chamava-se Machambomba. Então, utilizavam esse projeto e, sim, o meu trabalho está todo praticamente baseado nisso, né? E é uma preocupação que eu tenho que toda vez que eu vou ao Brasil, eu tenho, melhor, Brasil, toda vez que eu vou a Nova Iguaçu, porque eu costumo dizer que o meu país agora é Nova Iguaçu, porque eu não saio da Baixada Fluminense, o meu país é a Baixada Fluminense, então é o seguinte, ali eu tenho, sempre que quando eu vou, eu tento fazer algum tipo de registro de alguma pessoa, de algum evento que aconteceu, porque nós, como você sabe, a Baixada Fluminense sofre esse apartheid social, cultural, e as pessoas têm essa visão de que na Baixada Fluminense não existe absolutamente nada. E eu, apesar que estou há 25 anos fora do Brasil oficialmente, eu não consigo me desconectar da Baixada Fluminense. Eu saí da Baixada, mas a Baixada não saiu de mim. Conexão Madrid-Nova Iguaçu. Exatamente, exatamente. Até ia te perguntar isso, eu prefiro colocar conexão Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, porque, melhor, Baixada Fluminense e Madrid, fazer um jogo, tentar, né, tanto é que uma vez tinha um projeto também chamado Mai Iguaçu, que era Madrid, Nova Iguaçu. Bate pronto rápido, vamos lá. Real Madrid ou Atlético de Madrid? Barcelona. Barcelona? Barcelona ou Madrid? Hã? Barcelona ou Madrid? Cidade. Madrid, Madrid. Madrid, Madrid. Ah, pera, desculpa. Você perguntou Barcelona ou Madrid? Eu Isso, vou refazer. cidade. Faz a pergunta de novo. Agora, cidades. Barcelona ou Madrid? Santo Domingo. República Dominicana. Exatamente.
né? Ô, Tigo, vamos dar aqui fazer uma animação aqui, é o seguinte, aquele haitiano que deu aquela bronca do Bolsonaro, ele é uma entidade ou não é? Uma entidade? Isso, uma entidade do voodoo. Você viu o haitiano? Ah, não sei. Sim, foi o que eu pensei. O que eu pensei e me deu muita alegria. Por exemplo, inclusive eu peguei a foto, eu peguei depois mais tarde e mandei para os meus amigos dominicanos, porque na República Dominicana os haitianos são bastante mal vistos, são bastante discriminados. Então, por exemplo, o trabalho que eu fazia na República Dominicana também era com a população que são de dominicanos descendentes de haitianos, né? Então, quando eu vi esse vídeo, eu me deu, não sei, um prazer em ver como é que um haitiano, imigrante, que de repente vai lá e chama a atenção do presidente da República e coloca o presidente, essa besta que apresenta a República, no seu diminuto lugar. É verdade. Tigu, a gente já está com 36 minutos de programa. Eu queria te pedir as considerações finais. Manda teu recado aí. Vende teu peixe. Manda um alô pro pessoal da Baixada, de Madrid, enfim. Bom, meu peixe que eu tenho que fazer é o seguinte: vamos assumir esse lema que está falando muito. Não saiam de casa se não é absolutamente necessário. Nós temos que nos cuidar, nós temos que não só nos cuidar, como cuidar também aos outros. Nós temos que aprender a viver melhor e a respeitar mais o espaço público e tentar ser menos individualistas, menos egoístas e viver mais e saber e tomar de novo essa ideia de que nós vivemos em uma comunidade, temos que cuidar do outro. Nós temos que ter cuidado com o próximo. Ok, muitas pessoas estão indo para a rua, inclusive muitos bolsonaristas, bolsominions, falando que vão contaminar os outros com coronavírus. Isso é um absurdo. Nós temos que perceber que vivemos em comunidade, mas que agora mesmo o momento é de cada um ficar na sua casa, se cuidando e estando pronto até para poder atender pessoas próximas que venham a cair. Esse é o peixe que eu vou vender é sobre o nosso momento do coronavírus agora mesmo. Temos que ficar em casa, temos que nos cuidar, temos que respeitar o espaço público e temos que ser um pouquinho mais civilizados. Eu quero agradecer aqui o Alexandre Souza, mandou mais um recado, falando lá do haitiano. Para mim foi uma entidade. Tem também mais um alô aqui do Marlon Acef, grande Marlon, dizendo que a Malu tá linda. Aí, o tio Marlon falando de você, Malu. Tibu, um grande abraço, um beijão aí no seu filho. Qual o nome do seu menino? Pablo Francisco. Um beijão no Pablo. Qual é o time que ele torce? Ele é do Atlético. Eu tentei fazer ele do Barcelona, mas não consegui, não. Valeu, Tibu. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço, irmão. Falou. Um abração, então, aí. Um abraço a todo mundo. Sorte aí e se cuida, hein? Valeu, muito obrigado. Falou. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente está tentando confirmar um papo com minha irmã Glória, que mora lá em Hamburgo, na Alemanha. Ela topou fazer uma participação com a gente. Daqui a pouco, creio que lá para as 6 horas da noite. Então, daqui a pouco a gente volta. Um grande abraço e obrigado aí pela audiência. Tchau. Dá tchau, Malu. Tchau, pessoal.